Tudo começou numa noite em que estávamos deitados, aproveitando a intimidade que construímos nos meses que estávamos juntos. Embora achasse que nos conhecíamos bem, ele já havia mencionado algumas vezes que tinha certas fantasias, mas eu nunca imaginava o que ele me revelaria naquela noite. Depois de um momento íntimo, estávamos conversando como de costume quando ele, com um meio sorriso, disse: "Sabe, eu tenho uns gostos meio estranhos." Aquela frase me pegou de surpresa e me fez virar para ele com uma mistura de espanto e confusão. A revelação que veio em seguida mudaria nossa relação para sempre. No começo fiquei sem palavras. Tentava processar o que acabará de ouvir. O que ele queria dizer com isso? Antes que eu pudesse responder algo coerente, ele continuou, como se já tivesse decidido que era a hora certa de compartilhar algo que guardava há muito tempo. "E se a gente abrisse nossa relação?" disse com um tom brincalhão. A ideia de abrir a relação me deixou atônita. Estar com outras pessoas? Senti um desafio a tudo que eu imaginava sobre como uma relação deveria ser. Enquanto ele explicava suas razões e como chegou a essa ideia, algo em mim começou a considerar o conceito. Ele falou sobre relações abertas, honestidade e comunicação, e como isso poderia fortalecer o que tínhamos em vez de enfraquecer. Apesar de o argumento fazer sentido, também era desconcertante. Eu estava dividida entre a curiosidade e o medo. Será que eu conseguiria lidar com outra mulher perto dele? E se as emoções complicassem tudo? Ainda assim, havia um certo encanto na aventura e na possibilidade de novas experiências com outros homens. Depois de dias de reflexão e conversa, decidi me abrir à ideia. Não foi uma decisão fácil ou imediata. Levou tempo para entender o que eu realmente queria e como me sentia. Lembro exatamente do momento em que disse sim. Estávamos na varanda, observando as pessoas passarem, a brisa noturna acariciando nossa pele suada após um momento de paixão. Ele me olhava com uma mistura de satisfação e expectativa, e quando disse, "quero tentar", soube que nossa relação tinha mudado para sempre. No início, a transição não foi fácil. Senti ciúmes e dúvidas, e houve momentos de conversas desconfortáveis e reprovações. Com o tempo, comecei a aceitar a ideia de estar com outros homens, entendendo que se tratava de sermos honestos sobre nossas necessidades e aproveitarmos juntos. Descobri partes de mim que nunca tinha explorado e comecei a me abrir para novas fantasias. Quando decidimos abrir a relação, estabelecemos algumas regras básicas: total honestidade sobre nossos encontros com outras pessoas, evitar envolvimento emocional e priorizar nossa relação acima de qualquer aventura. Essas regras eram necessárias para manter a confiança e a clareza. Os encontros com outras pessoas foram, no começo, estranhos para mim. Meu namorado, João, tinha experiência com relações abertas, enquanto para mim cada encontro era uma mistura de adrenalina e nervosismo. Passamos a limitar esses encontros aos fins de semana, para processar tudo que era novo. Cada experiência trazia muitas emoções, desde a adrenalina do desconhecido até o desejo de compartilhar João com outra mulher. Lembro das primeiras vezes que saí com outros homens, sentindo uma mistura de desejo e medo, como se estivesse fazendo algo proibido, mas permitido. Com o tempo, essa sensação inicial deu lugar a uma sensação de liberdade e desejo. Aproveitei cada experiência única com outros homens. À medida que avançávamos e nos tornávamos viciados em novas experiências, os encontros começaram a se espalhar pela semana. Não se tratava apenas de preencher um vazio, mas de aproveitar a vida. Descobri que gostava da companhia de outros homens não só fisicamente, mas também emocionalmente. Cada um trazia algo novo à minha vida, desde uma perspectiva diferente até uma conversa estimulante. No entanto, o que começou como uma brincadeira logo se tornou mais sério. Abrir nossa relação transformou a dinâmica entre João e eu, desencadeando um processo de autodescoberta. No início eu tinha medo de perder tudo, de me sentir substituída, de não ser suficiente. Mas à medida que explorávamos essa nova forma de relação, esses medos diminuíram, e uma sensação de liberdade e empoderamento surgiu. Meu desejo de estar com outros homens cresceu. Cada encontro parecia uma oportunidade de aprender mais sobre mim mesma e o que buscava numa relação. No começo me interessava por homens jovens, mas com o tempo também explorei com homens mais maduros. Descobri que cada idade tinha sua própria magia e sabedoria. Cada homem oferecia algo diferente, a paixão intensa dos mais jovens ou a experiência dos mais maduros.
Esses encontros não eram apenas sobre prazer físico, mas também sobre uma conexão mais profunda com João. Aprendi mais sobre meus próprios limites, desejos e necessidades. Com o tempo percebi que meu desejo por outros homens tinha se tornado uma espécie de vício. Não destrutivo, mas no sentido de que cada encontro me deixava com uma satisfação que eu queria sentir novamente. João gostava especialmente de me ver com outros homens, pois isso era, para ele, uma fonte de adrenalina e prazer. Explorar esse novo território nos levou a compartilhar momentos íntimos com outros homens juntos, o que me fez entender que a verdadeira intimidade pode se manifestar de muitas formas. Mas, de repente, algo mudou. Comecei a desenvolver sentimentos profundos por outro homem, Rafael. A atração virou afeto e desejo de passar mais tempo com ele. Tentei esconder esses sentimentos, achando que poderia controlá-los sem afetar minha relação com João. Mas com o tempo percebi que minha conexão com Rafael era difícil de esconder. Isso gerou conflitos e discussões entre João e eu, que se tornaram mais frequentes e carregadas de emoções. João começou a se sentir desconfortável e com ciúmes da minha relação com Rafael. A distância entre nós ficou evidente e, apesar dos meus esforços para manter a relação, o amor que eu sentia por João se transformou numa mistura de carinho e respeito, mas já não era suficiente para sustentar nossa relação. Decidir seguir meus sentimentos por Rafael foi uma das escolhas mais difíceis e dolorosas da minha vida. Após semanas de discussões e ciúmes, enfrentei a verdade e tomei uma decisão que mudaria o rumo da minha vida e da minha relação com João. Aceitar que não sentia mais o mesmo por ele foi um processo doloroso, mas necessário. Deixar João foi um ato de libertação. Eu merecia buscar a felicidade numa relação que se encaixasse melhor na minha vida naquele momento. Embora soubesse que haveria dor e desafios, também senti um alívio por ter tomado essa decisão difícil, mas necessária. Se você quiser ouvir mais histórias como essa, não esqueça de se juntar aos nossos canais no WhatsApp e Telegram para conteúdo exclusivo.